Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é um pouco diferente porque tem a ver com mudança de regulamento, mudança de caminho, na verdade, pensando na Copa do Mundo de 2022. A CONCACAF divulgou modificações no seu sistema de classificações, ou seja, as eliminatórias da CONCACAF serão diferentes para essa próxima Copa do Mundo, a Copa do Mundo do Catar em 2022. E esse é o tema de hoje, até porque isso gera alguma repercussão em relação ao modelo em si, o formato é muito discutível, muita gente acha um absurdo e tudo mais, e também por conta de algumas conclusões, acho que um pouco precipitadas em relação a um possível favorecimento para Estados Unidos, para México, para as principais seleções. Falar um pouquinho mais sobre isso com calma nesse vídeo, porque acho que tem alguns desdobramentos interessantes e até diferentes do que muita gente está imaginando ao bater o olho na notícia. Então, antes de entrar um pouquinho mais a fundo nisso, convido você a se inscrever no canal. Se você ainda não se inscreveu, é só clicar aqui embaixo, um clique você já se inscreve, ativa o sininho aí também, que é a notificação, você vai receber a notificação, o alerta quando tiver vídeo novo aqui no canal, e fique à vontade para comentar, para curtir. Então participe e, acima de tudo, se inscreva também no canal. Vamos falar um pouquinho então desse novo regulamento. Primeiro, para explicar o que mudou, é importante lembrar como era. Como que funcionam as eliminatórias da CONCACAF já desde que a Copa do Mundo passou a ter 32 seleções, o que aconteceu na Copa de 98, né? Até 94 foram 24 seleções, em 98 32, vai ser a última Copa com 32 agora em 2022, então essa é uma mudança de formato, mas para um modelo que só vai durar esse ciclo. Esse é até um ponto mais para frente para lembrar de falar também, a questão da modificação acontecer já no meio do ciclo, ou com um ciclo em andamento. Mas enfim, até então, a CONCACAF tinha fases preliminares, afinal de contas, é uma confederação que tem muitos países, até por reunir todos os países da América Central, da América do Norte, do Caribe, então tem muitos países, inclusive alguns bem pequenos, algumas ilhas do Caribe, e a diferença de nível técnico entre os principais e os menores é enorme. Mas tudo bem, isso nem vem ao caso agora. O ponto existiam as fases preliminares, depois existia uma fase de grupos que era anterior ao hexagonal final. O hexagonal final talvez seja o mais conhecido de todo mundo. Quando a gente pensa em eliminatórias da CONCACAF, a gente imagina ali os 6 que vão se enfrentar em turno e retorno, os 3 primeiros vão para a Copa, o quarto joga repescagem mundial. É assim a distribuição de vagas da CONCACAF, acho que quanto a isso não tem muita dúvida. O que acontecia então? Existia essa fase de grupos anterior ao hexagonal. Se a gente for pegar a eliminatória da Copa de 2018, por exemplo, eram 3 grupos com 4 seleções, sendo que os 2 primeiros se classificavam para esse hexagonal final. E aí está uma diferença importante. O que vai ser a partir de agora? Agora, para 2022, as eliminatórias vão ter o seguinte: o que vai valer para definir o hexagonal final da CONCACAF é o ranking da FIFA. Então não vai existir uma fase preliminar, não vai ter a fase anterior, vai diretamente para o hexagonal final, que vai acontecer entre os 6 melhores países no ranking da FIFA. Ou seja, a carga, o peso disso está diretamente relacionado à posição de cada país no ranking. Isso tem alguns desdobramentos que eu vou entrar já já. O que acontece? Esse hexagonal vai funcionar da mesma forma, turno e retorno, todo mundo joga contra todo mundo, as 10 rodadas, os 3 primeiros vão para a Copa do Mundo, como já acontecia, e a vaga da repescagem? Aí entra o aspecto novo. A vaga da repescagem vai ter sim o quarto colocado, só que ele vai enfrentar numa repescagem local o vencedor de um outro processo que vai existir a partir de agora. 29 seleções, então vamos pegar os 6 primeiros colocados da CONCACAF no ranking da FIFA. Esses foram pro hexagonal. Os outros 29 melhores países da CONCACAF no ranking da FIFA vão entrar num torneio à parte. Torneio esse que vai ter 8 grupos. Aí você pode até pensar, mas 29? É isso mesmo. 29 porque vão ser 8 grupos, sendo 5 grupos com 4 e 3 grupos com 3. Não me pergunte por que disso, mas enfim, essa é a distribuição. Isso nem é o mais importante. O importante é que desses grupos vão sair os campeões de cada grupo, e a partir daí você vai ter 8 campeões de grupos que vão se enfrentar no mata-mata, ida e volta, até chegar ao campeão desse torneio, um torneio paralelo ao hexagonal final. O vencedor desse torneio vai jogar contra o quarto colocado do hexagonal para definir quem vai representar a CONCACAF na repescagem mundial, ou seja, quem vai lutar por aquela última vaga que os continentes disputam entre eles, né? Então pode ser, por exemplo, a CONCACAF contra a Comebol, a CONCACAF contra a Ásia, enfim, CONCACAF contra qualquer parte do mundo que entre, contra a Oceania, por exemplo, que tem essa meia vaga nas pré-determinações de distribuição de vagas. Então,
Esse é o modelo, tentando explicar de uma forma mais básica, é isso. Então o que a gente pode concluir disso? Quais são as reais consequências desse novo formato? O ranking da FIFA está muito valorizado. O ranking da FIFA vai ser definitivo para a gente saber qual país vai entrar ou não no hexagonal final de forma direta. Agora, se não vai existir uma fase preliminar, o que vai fazer o país estar melhor ou não no ranking da FIFA? Aí entra essa consequência, esse impacto imediato, que é a consequência é a Nations League da CONCACAF passa a ter um peso muito grande, porque a Nations League vai ser o momento de enfrentamento de seleções de nível próximo num torneio, podendo fazer com que essas seleções subam ou desçam de divisões. A Nations League no mesmo formato da UEFA, né? Só para deixar claro. Então, assim, ela tem as suas divisões, os grupos dentro das suas divisões, e as seleções, teoricamente de mesmo nível, vão jogar nas principais divisões. Ou seja, com o ranking da FIFA sendo valorizado, o que é determinante para o ranking da FIFA? Vamos fazer um passo atrás. O que define o ranking da FIFA? São alguns fatores. O primeiro é jogo amistoso ou jogo competitivo? Se for jogo competitivo, tem peso maior. A Nations League tem peso competitivo, é uma competição, já pesa mais do que qualquer amistoso. Segundo passo, qual é o nível do adversário que você enfrenta? Se for um adversário de ranking pior, conta menos pontos. Se for um adversário de ranking maior, o jogo, não importa se é amistoso ou competitivo, ele vale pontos a mais para você. E o terceiro ponto é há quanto tempo esse jogo aconteceu dentro desse ciclo com 4 anos. Então, se a gente for pegar o atual ano sempre tem um peso maior, o ano anterior tem um bom peso, o outro ano já passa a ter peso menor, e assim vai. Assim funciona dentro do ranking, que funciona dessa forma para dar pesos de acordo com essas 3 medidas. Quando aconteceu, foi competição ou amistoso, e qual o nível do adversário que você enfrentou. Então a gente está falando de uma Nations League que passa a ser decisiva para a gente saber qual vai ser o salto que cada país pode dar dentro do ranking entre os países da CONCACAF, dentro do ranking da FIFA, porque ele vai determinar quem pode subir ou descer nisso que vai gerar os 6 classificados para o hexagonal. O que eu acho disso? Eu acho, primeiro, muito injusto que aconteça já com o ciclo em andamento, porque o ideal seria que isso tivesse sido definido antes, para que o ciclo pós-Copa do Mundo já começasse com todo mundo ciente de que isso aconteceria. Um outro ponto que eu esqueci de falar. De quando vai valer esse ranking para a definição dos 6 times do hexagonal? Esse ranking vale o ranking de junho de 2020, que vai ser quando a gente vai saber qual foi o posicionamento que vai determinar os participantes do hexagonal ou do outro torneio. Conclusão de muita gente. Estados Unidos e México são beneficiados, porque os Estados Unidos não foram para a última Copa, já mudaram para arrumar um jeito. Isso não é verdade. Isso não é verdade por um motivo simples. Estados Unidos, México e Costa Rica sempre estiveram na fase hexagonal final das eliminatórias da CONCACAF. Então não é o fim dessa fase preliminar de grupos que vai significar um país desses ter sido beneficiado. Não é, porque no hexagonal eles sempre chegam e eles vão continuar tendo que jogar o hexagonal. E os Estados Unidos ficaram fora da última Copa por não conseguirem se classificar dentro desse hexagonal. Então, assim, não é esse o fato que significa algum tipo de benefício para a seleção norte-americana ou mexicana. O que muda para valer aí a Nations League ganha peso, como eu já falei, os amistosos ganham peso, e esse é um ponto importante para prestar atenção. Por quê? Porque como tem essa questão do peso contra o nível de adversário que você vai enfrentar, vai ser muito importante estrategicamente ver como cada país vai lidar com isso. Então, eu preciso dar um salto no ranking. Talvez valha a pena eu pegar uma seleção mais forte, mesmo que seja mais difícil, porque o potencial de pontos que eu posso ganhar pode ser decisivo para eu passar um outro adversário e tentar romper essa barreira do hexagonal final. Esse é um ponto bastante relevante. Um outro, se a gente olhar hoje a situação do ranking da CONCACAF, a situação dos países que fazem parte da CONCACAF, projetando aí, quem estaria? México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica, Honduras e El Salvador. Ou seja, Jamaica, Honduras e El Salvador são os países que hoje fariam parte desse hexagonal final. O que pode mudar? Quais são as seleções que hoje estão próximas disso? A gente pode falar do Canadá, o Haiti, Curaçao, são seleções que nesses últimos anos conseguiram ter um nível um pouco mais competitivo, até mesmo se a gente olhar para o que foi essa última Copa Ouro, né, com o Haiti, com o Curaçao, com o Canadá, mostrando alguns sinais de competitividade. Claro, você tem aí nesse bolo Panamá e Trinidad e Tobago, que são seleções que podem brigar também.
Mas o ponto principal passa a ser esse. Como vai ser o planejamento e qual vai ser o peso que cada seleção vai dar aos seus amistosos, pensando em ganhar pontos ou em não perder pontos para o ranking da FIFA. Então o ranking da FIFA vira prioridade para os países da CONCACAF, a Nations League é o ponto mais determinante para o ranking da FIFA e ela vai acabar ganhando um peso muito grande, substituindo os amistosos, como já tinha acontecido na UEFA, já que os amistosos praticamente deixaram de existir por conta da Nations League da UEFA, que foi um sucesso, até falei sobre ela há algum tempo aqui, Portugal foi campeã, tem vídeo sobre isso aqui no canal, mas acho que é importante esclarecer isso. Não significa que um país tenha sido beneficiado por isso, os Estados Unidos ou o México. Lá eles sempre chegaram. O desafio continua o mesmo. Agora é jogar o hexagonal e é tentar ficar entre as 3 primeiras seleções. Um outro tópico que eu vi alguns até questionando na internet, principalmente alguns até norte-americanos, jornalistas, enfim, o que vai valer mais a pena para um país? Tentar disputar um difícil hexagonal final contra as 5 melhores seleções do continente ou tentar ganhar o torneio do resto, que pode te deixar a 2 jogos de ir para a repescagem mundial, porque aí você passa a enfrentar o 4º colocado. Mas eu ainda acho que faz muito mais sentido tentar ser o 4º colocado via hexagonal, porque pelo menos você já está no bolo e ainda tem o sonho de conquistar a vaga na Copa do Mundo. Então é isso, acho que é um pouco complexo no primeiro momento mesmo de tentar achar essa organização como um todo, tentando resumir tudo mais uma vez de uma forma bem rápida. Não existe mais nenhuma fase preliminar, as eliminatórias começam no hexagonal final, esse hexagonal é definido pelo ranking da FIFA, os 6 países mais bem classificados no ranking em junho de 2020 entram no hexagonal final, os outros 29 melhores colocados a partir do 7º disputam um torneio que vai definir uma espécie de campeão que vai enfrentar o 4º do hexagonal numa repescagem para definir quem da CONCACAF vai para a repescagem mundial para definir se o continente vai ter ou não um 4º representante na Copa de 2022. Complexo, vários desdobramentos, várias opiniões, várias visões diferentes sobre o que isso vai impactar no futebol da América do Norte, da América Central e dos países do Caribe. Deixa aí sua opinião. Acho que se alguém ficar com alguma dúvida, de repente pode deixar aí nos comentários também, que eu sempre dou uma passada, dou uma lida e tento esclarecer uma coisa ou outra. Um abraço a todos, até a próxima.